Esqueça as ilustrações coloridas da sua infância. Esqueça os jardins ensolarados e a paz bucólica que te venderam. A Bíblia não começa com vida. Ela começa com um pesadelo geológico. Imagine o escuro, não o escuro do seu quarto à noite, mas um escuro que tem peso, um escuro que é tátil. Antes do primeiro segundo do relógio existir, o que havia era o Tehom, o abismo. As Escrituras dizem que a terra era sem forma e vazia, mas isso é uma tradução gentil. O original hebraico sugere algo mais próximo de um caos desolador. Uma massa de águas negras e violentas que engoliam tudo o que tentasse ser. Não havia chão, não havia céu. Apenas um oceano infinito, gelado e sem oxigênio. Você consegue sentir o peso dessa água sobre você? O universo não nasceu de uma explosão de alegria. Ele foi arrancado à força de uma escuridão que não queria ceder. Nesse cenário de terror absoluto, algo se movia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. O termo aqui é Merashephet, como uma ave que vigia o ninho, ou como um predador que estuda o terreno. Ele não estava apenas ali, ele estava medindo, calculando, escaneando cada centímetro daquele caos líquido. O silêncio do abismo era absoluto, até que a primeira frequência de som foi emitida. Que haja luz. Aqui está o primeiro grande mistério que ignoramos. Essa luz não veio do sol. O sol nem sequer era um projeto ainda. Então que luz era essa? Uma luz sem fonte, uma luz que não iluminava o cenário, mas que definia a realidade. Deus não criou uma lâmpada, ele criou a distinção. Ele introduziu a dualidade em um mundo que era apenas uma massa única de trevas, luz e trevas. Ele as separou, como quem separa dois inimigos que nunca mais poderão se tocar. E aqui nasce o primeiro micromistério. Se Deus viu que a luz era boa, o que ele pensou sobre as trevas? Ele as destruiu? Não. Ele apenas as empurrou para o lado. As trevas ainda estão lá. Elas apenas aguardam o momento em que a luz será desligada. Foi aqui que o tempo nasceu. O primeiro dia, sem sol, sem lua, mas com ritmo. O universo agora tinha um batimento cardíaco. E ele estava acelerando, porque o que viria a seguir desafiaria todas as leis da física que você conhece. Deus estava prestes a construir uma barreira, uma proteção ou uma cela. No segundo dia, Deus faz algo que a ciência moderna teme discutir. Ele não cria vida, ele cria uma divisão. Imagine que você está no fundo de um oceano infinito. A pressão é insuportável, não há para onde fugir. Então, uma força descomunal começa a empurrar as águas para cima e para baixo, abrindo um espaço no meio. O texto bíblico chama isso de raquia, o firmamento. Mas não se engane pela tradução poética. No hebraico original, raquia vem de uma raiz que significa metal batido, como um ferreiro que golpeia o ferro até que ele se estique em uma lâmina fina, sólida e resistente. Deus não colocou gases ou uma atmosfera sutil acima de nós. Ele instalou uma barreira física, uma couraça. E aqui o mistério se torna perturbador. Por que essa barreira era necessária? A resposta está no texto: para separar águas de águas. Isso significa que existe um oceano abaixo de nossos pés e um oceano monstruoso sobre nossas cabeças. Vivemos dentro de uma bolha de ar sustentada por uma estrutura que segura o peso de um mar cósmico. Olhe para o céu azul hoje. O que você vê? Nitrogênio? Oxigênio? A cosmologia bíblica sugere que você está olhando para a barriga de um oceano suspenso. Se o firmamento trincar, se a estrutura ceder, o caos volta. O terceiro dia chega com uma ordem de restrição. Deus olha para as águas de baixo e diz: chega. Ele impõe um limite. Ele empurra o mar para os cantos e, pela primeira vez, o que estava escondido aparece. A terra seca. Mas pense bem,
A terra não foi criada do nada no terceiro dia. Ela já estava lá, submersa, afogada sob o peso do abismo desde o versículo 1. O que Deus fez foi um resgate. Nós caminhamos sobre o que antes era o fundo de um oceano primordial. Cada montanha que você vê é um monumento à vitória da ordem sobre o caos. Mas a terra não veio sozinha. Abaixo dela, nas fundações, nas raízes do mundo, o reino das sombras foi delimitado, o Sheol. Enquanto as plantas começavam a brotar na superfície, o subsolo era selado. Deus estava criando um sistema de níveis, o trono acima das águas, as águas acima do céu, o céu acima da terra, a terra acima do abismo, tudo trancado, tudo em seu devido lugar. Agora tente entender isso. A vegetação começou a nascer, florestas densas, frutos, sementes, o mundo ficou verde, mas ainda não havia sol, não havia lua, não havia estrelas. Como a vida floresceu na escuridão, banhada apenas por aquela luz misteriosa e sem fonte do primeiro dia? A resposta para isso revela quem realmente manda no relógio do mundo, e não é o sol. Dia 4. O cenário está pronto. As plantas respiram na penumbra, mas o universo ainda não tem um relógio visível. Então, Deus faz algo curioso. Ele cria o sol e a lua. Mas, se você ler com atenção, o texto parece querer tirar a importância deles. Ele não os chama por nomes próprios de deuses, como faziam as outras culturas. Ele os chama de luminares, lâmpadas, ferramentas, relógios de parede. Eles foram colocados dentro da estrutura do firmamento. Não estão perdidos no vácuo infinito. Eles são como os ponteiros de uma máquina sofisticada, girando sob a cúpula para marcar as estações, os dias e os anos. Aqui está o segredo. O tempo não manda em Deus. O tempo é uma coleira que Ele colocou na criação para que nós não nos perdêssemos no infinito. Então o mar começa a ferver com vida, monstros marinhos, criaturas aladas. O caos, que antes era apenas água morta, agora é vida selvagem. Mas ainda falta algo. O universo é um palco magnífico, mas não tem plateia. Dia 6. O momento em que a poeira ganha consciência. Deus não usa apenas uma palavra para criar o homem. Ele usa as mãos. Ele se curva sobre a terra que resgatou do fundo do mar e molda o barro. Imagine o silêncio naquele momento. O Criador segurando a forma sem vida do primeiro homem. E então, o sopro. O homem abre os olhos e a primeira coisa que vê não é o sol. É o rosto do seu arquiteto. Deus entrega a chave do sistema. Dominai. Mas entenda o peso dessa palavra. Dominar o peixe, a ave, a terra. Não é um convite para um passeio no parque. É uma transferência de responsabilidade sobre uma estrutura que, como vimos, é cercada por abismos e oceanos suspensos. Nós fomos colocados como zeladores de uma bolha de ordem em meio a um oceano de caos. 7º dia. Deus descansa, não porque estava cansado, mas porque a obra estava fechada. O sistema estava em equilíbrio. Mas aqui está a pergunta que deve queimar na sua mente. Se essa estrutura foi construída com tanta precisão, com barreiras tão rígidas contra o abismo e as águas de cima, por que nós, milhares de anos depois, sentimos que o mundo está saindo dos trilhos? Será que esquecemos como operar a máquina? Ou será que o firmamento, aquela barreira de metal batido, está começando a mostrar fissuras que não deveriam estar lá? Olhe para o céu hoje à noite. Não veja apenas estrelas. Veja o limite. Veja a fronteira entre você e o desconhecido absoluto. E lembre-se, você está protegido por uma palavra. Mas palavras podem ser esquecidas. Se essa jornada pela engenharia de Deus mudou a forma como você enxerga o mundo, talvez você esteja pronto para o que vem a seguir. Na descrição, deixei o mapa das passagens bíblicas para você mesmo conferir se o que eu disse é poesia.
ou um aviso. Escreva nos comentários. Cosmologia bíblica. Se houver muitos de vocês, eu trarei o vídeo sobre o Sheol, o que existe exatamente abaixo dos nossos pés. Obrigado por assistir até o fim. O sistema ainda está de pé, por enquanto.